Oi, tudo bem? Nós estamos aqui na TV FIB apresentando para você uma edição mais que especial, uma edição com os grandes nomes do rádio, hoje produzida pelos nossos alunos do primeiro ano de produção audiovisual aqui da FIB. Nós tivemos o prazer de receber aqui Amanda Sanches. Ela é jornalista de rádio e de TV e a gente vai bater um papo com ela aqui. Me acompanhando, o Yuri, que também fez a produção junto com os nossos colegas do primeiro ano. Amanda, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês. Obrigado, Yuri. Obrigado, eu que agradeço estar aqui. É um prazer estar apresentando ao seu lado e ter o privilégio de entrevistar a Amanda também. Exatamente. Amizade é antiga isso aqui. Então a gente começa, Amanda, falando um pouquinho de como que o rádio surge na sua vida. Você termina jornalismo e vai para o rádio. O que que isso significou para você? Você já ouvia rádio? Você já tinha um interesse? Como é que isso aconteceu? Não, na verdade, eu entrei na Universidade de Jornalismo porque eu queria TV e, à época, eu queria trabalhar com esporte. Hum, Né? Então, no meio da trajetória universitária, e que fui apresentada ao rádio, ainda na universidade, que era, tinha um projeto de extensão que chama Web Rádio, até uhum. hoje tem esse projeto, e eu comecei a participar dessa Web Rádio apenas porque eu queria aprender um pouco a respeito de entrevistar, de fazer ao vivo, de conversar com profissionais e tudo mais, e para ganhar experiência, principalmente com a questão da voz, da locução, né, de postura, enfim, conseguir fazer improvisos no ao vivo, principalmente, que é muito importante. E dentro desse período, eu fui me apaixonando pelo rádio, porque ele realmente é um veículo de muita paixão. Quando você entra nele, você percebe o quão mágico ele é. E não foi diferente comigo. Todo mundo me falava isso. Amanda, você vai se apaixonar, você vai amar, não sei o que e tal. E a minha professora na faculdade, ela é tão apaixonada por rádio que eu ficava na aula vidrada no que ela tinha para explicar, principalmente na matéria de história do rádio. Uhum. Então eu me apaixonei ali, nesse caminho, em aprendendo, porque eu entrei na web rádio antes da disciplina. E aí, na disciplina, eu já tinha um certo conhecimento de como era o rádio, mas não da história. Então, eu passei a me apaixonar ainda mais por ele, descobri tudo que o rádio é, né? Ele cria imagem, ele alcança todo tipo de idade, faixa etária, ele está em todos os lugares, é dentro da loja, é dentro do carro, né? Então, o rádio ele não depende da imagem, ele consegue se adequar às redes sociais, à internet, aos sites, enfim. Aí me apaixonei por essas tantas possibilidades que o rádio tem. E aí foi bem por isso, assim, que eu comecei a trabalhar com o rádio. O estágio na rádio veio um pouco depois, alguns anos depois que eu estava já trilhando esse amor, essa paixão com o rádio na universidade. E aí eu fui, corri atrás, eu queria fazer um estágio de todos os jeitos. Precisava, né? Sim. Por causa da experiência profissional. Tentei em outras empresas, eu não me enquadrava em nenhum perfil. E eu falei, nossa, eu vou desistir de jornalismo, que não é isso que eu quero pra minha vida. Olha. Mas aí, né, tudo mudou, eu consegui pelo menos uma entrevista lá na 94, consegui fazer a entrevista. E aí consegui entrar também, graças a Deus, entrei pra fazer o estágio. E aí que tudo começou, E foi quando eu te conheci. provavelmente. Bom, Amanda, eu lembro que uma das coisas que marcou muito assim lá na universidade foi quando a gente assistiu a sua live e aí todo mundo que chegou comentando na sala, meu, Amanda Sanches, ela colocou a live do aconteceu lá na penitenciária e a Dani ficou muito feliz na sala, chegou super animada e eu queria saber como que foi essa experiência, porque a gente sabe que a partir dali você recebeu muitos elogios e acredito que foi ali o seu grande start realmente para 94. Então, gostaria que você contasse um pouco sobre essa experiência de trazer essa inovação, uma live no Facebook, né, para um veículo radiofônico. Bom, realmente, essa experiência, ela foi de fato a que marcou minha carreira, que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Que eu fiquei conhecida no estado, no Brasil, por muitas pessoas que assistiram essa live e me mandavam mensagem no inbox. Foi um negócio assim gigantesco, e que eu não imaginava essa proporção, né? Claro que não. Qual era a Foi situação específica mesmo? da rebelião do CPP-3, né, que Uhum. teve no antigo IPA. Foi uma rebelião grande, diferente do que acontecia em Bauru, porque na verdade, quando teve
aquelas cadeias públicas, né, que eram maiores, tinham mais presos, era uma coisa mais recorrente. Mas há anos não acontecia uma rebelião num CPP, né, porque é um centro de proteção, de progressão penitenciária, desculpa, e ele normalmente é semiaberto, então é preso que tá passando por ali, mas já tá quase para sair. Então dificilmente ocorrem rebeliões desse estilo de CPPs. E aqui em Bauru, aquela época, aquele dia, janeiro, não me recordo a data em específico, mas aconteceu então essa rebelião e eu era estagiária ainda na rádio. Tinha eu, uma outra estagiária, um outro jornalista, e aí o chefe da manhã, que é o Tizoco, né, que ele, na verdade, ele é o apresentador do 94 Notícias, perguntou quem vai. E aí ninguém se manifestou, ele falou, Amanda, então você vai. Eu falei, eu vou. Então tá, eu vou. E eu fui. É sempre na última hora. Na última hora. É sempre, realmente é sempre na última hora. E assim, fiquei com um pouquinho de medo, óbvio, né, gente? Porque tinha preso mesmo, espalhado por toda a cidade. Eles tinham já chegado ao centro. Eu tava numa rodovia que eles já tinham parado carros para entrar. Enfim, eu fiquei um pouco assustada, mas fui com a cara e com a coragem, enfrentei. Chegando lá, eu entrei ao vivo no rádio, né? Em momento nenhum eu deixei de entrar ao vivo no rádio para fazer a live. Eu tentei fazer e conciliar as duas coisas. Mas a gente estava lá, terminei a primeira entrada. E eu sempre falo, o meu motorista, ele foi sensacional nesse dia. Porque ele falou, Amanda, por que você não faz um vídeo? Falou pra mim, um vídeo. Quem é ele? O motorista da rádio, que é o Zé Maria. Ah, o Zé Maria. O seu Zé Maria. Ele já tá lá há muitos anos também. E ele falou, por que você não faz um vídeo? Eu falei, nossa, verdade, né? Vou fazer. Eu falei, vou fazer um vídeo. Lembrei, falei, nossa, vou fazer uma live. Aí eu abri o celular, peguei, tava com a internet ruim, mas tava funcionando. E o celular da rádio era o único que tinha internet naquele dia. De nenhuma outra emissora funcionava. Tava todo mundo lá, TV Tem, Record, 96, na época acho que até a Auriverde tava. Mas nenhum celular funcionava, só o meu. Só o meu tinha rede, só o meu tinha internet. E aí eu comecei a fazer a live. E acho que por conta disso, os sites todos saíram fora do ar. G1 estava fora do ar, JC fora do ar, tudo fora do ar. O da rádio já estava fora do ar. E aí a forma em que as pessoas conseguiam chegar até a informação era por meio dessa live. Então eu fui fazendo, teve hora que a bateria estava arriando, aí o pessoal da 96 emprestou um carregador pra gente. Eu continuei, deixava carregando, o Zé ia, colhia as informações, porque daí eu fiquei no carregador e às vezes eu entrava ao vivo na rádio. Então o Zé ia, né, me ajudava colhendo as informações com os outros profissionais que estavam lá, o pessoal, né, da reportagem, conversava com os caras do sindicato, voltavam a mandar isso, e eu ia passando pela live, enfim, foi um trabalho em equipe. Né, o pessoal da redação também ligando o tempo todo, isso é mentira, isso é verdade, porque aquele dia choveu fake news, né, gente? Foi aquele dia até a Caixa Econômica foi assaltado, o Banco do Brasil, enfim, o Taust, foi tudo assaltado. Sim. Então eu ia informando, conforme a redação ia apurando, eu ia informando pela live o pessoal e também entrando ao vivo nos blocos que davam, porque o rádio, apesar dele ser mais rápido mesmo, né, porque não precisa de imagem, nada, você entra de onde você está. Eu acho que naquele momento a gente tem os breaks, tem as músicas, então a gente teve que ir intercalando as entradas para não ficar só eu lá o tempo todo. E aí a gente então juntou essa tecnologia que é a live, que é o Facebook, que é uma coisa ao vivo, para então junto com o rádio. É isso aí que eu falo. O rádio ele se adapta muito fácil a qualquer tipo de tecnologia, aos sites, às redes sociais, às mídias, né? Então, ele consegue se adaptar de qualquer forma. Por isso que eu acho que assim, vai acabar um dia? Não sei. Mas ele vai sempre se adaptando. Até aqui, ele se adaptou. Exatamente. Aliás, essa é a importância do jornalismo, especificamente contra fake news, especialmente. Porque naquele período, eu me lembro de pessoas se passando por policiais e mandando áudios pelo WhatsApp. Sim. Foi um inferno, né, na cidade. As mães mandando, filho, cuidado, onde você tá? Foi bem Foi uma coisa horrível. E, assim, era a importância do jornalismo sendo colocada à prova naquele momento. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu acho muito bacana é esse companheirismo que tem entre os repórteres, né? Eu sentia isso também quando era repórter. E você descrevendo agora, né, o pessoal te ajudando, sim, enfim, muito legal, né? Eu acho que o mais importante é entender que naquele momento não há concorrência. A informação tá ali para todo mundo. E, assim, graças a Deus, até hoje, todas as pautas que eu cobri, que tinham outros
repórteres ali junto, eu consegui, por exemplo, chegava um pouco mais tarde, já estava lá, então ó, aconteceu isso, passaram isso. Me lembro como se fosse hoje, ano passado acho que foi, ou esse ano ainda, não me recordo, um acidente que teve no centro da cidade, que o motorista de uma van, de uma Kombi, morreu nesse acidente. Eu cheguei lá já um tempo depois e tinha um pessoal, não vou citar aqui a empresa, mas tinha já um pessoal da mídia por lá. E aí um desses repórteres me pegou e falou, ó, foi assim, me mostrou passo a passo do que a polícia tinha explicado para ele. Então, assim, foi muito legal, me ajudou muito, porque eu cheguei lá um pouco perdida, consegui transmitir uma informação legal pro ouvinte, né? Depois que ele me explicou, fui anotando. Depois passei pro ouvinte daquela forma que eu tinha entendido e também de uma forma mais clara, né? Mais objetiva, óbvio. Mas esse companheirismo é muito importante. Eu penso que não só quem tá ali, mas também quem tá na redação. Se um da redação de uma emissora tal checou aquilo e viu, ó, é ou não é, e passou pro outro, eu acho isso muito legal. Ou tem uma informação, né? A gente sabe que existe a concorrência, mas é de veículos diferentes, ó, a gente viu isso, acho que vale para vocês, né? Eu fiz isso várias vezes, porque tem coisa que o rádio não chega, né? Mas a TV chega, a TV consegue, ou o impresso consegue fazer. Então, sabe, sugerir pautas, eu acho que isso é muito legal, muito construtivo para a cidade onde nós estamos, né? A cidade que nós estamos cobrindo, na verdade, que é Bauru e toda a nossa região. Então, eu acho que isso é interessante. Sugerir coisas que talvez a gente não esteja ao meu alcance enquanto rádio, mas está no alcance de alguém de TV ou de outro veículo que consiga chegar e fazer aquilo da melhor forma, que vai ajudar e auxiliar aquela comunidade. Exatamente. E Amanda, você começou estagiária e aí você foi contratada. E aí, como é que foi? Bom, foi um pouco complicado esse período, porque não sabia, eu fiquei naquela inconstância, né? Vai, não vai, fica, não fica, contrata, não contrata, né? O país estava passando por um momento muito difícil financeiramente, então essa era a justificativa. E eu entendia, claro, sabia que realmente, né? Porque estava todo mundo vendo uma dificuldade absurda. E aí eu terminei o estágio, fiquei mais um mês como estagiária, e aí eles me avisaram, olha, não, nós vamos ficar com você. Nós vamos conseguir. Falei, ai, graças a Deus, que bom. Que eu queria muito continuar. Eu tava ali aprendendo, né? Eu tava com 1 ano e pouco de estágio. Já tinha um tempinho, mas queria mais, né? Precisava de mais. E aí foi indo, foi assim. Aí fiquei efetiva, fiquei um mês a mais como estagiária e depois já como eles já me efetivaram. E aí foi uma nova história que eu comecei a trilhar, né, um novo horário, porque daí a gente vai também trabalhar dentro de um horário que jornalista trabalha. Eu trabalhava, estagiário trabalha um pouco mais, jornalista formado tem um pouco menos. Fui para uma outra fase, então acompanhei mais o Tizoco, entrei num outro horário. Pela manhã? Pelo meio da manhã. Eu entrava às 10h30 e saía às 3h30. Então eu cobria os 2 períodos, um pouco da manhã, um pouco da tarde. Eu fazia uma ponte entre as duas equipes que tem. Então, isso foi uma experiência legal que eu tive também, para cobrir um horário que não tinha ninguém. Então, a redação ficava sozinha até 3h, 2h30, que é o horário que o pessoal chega, vai chegando, né? A redação ficava sozinha. Então, eu passei a ficar ali. Então, às vezes, acontecia alguma coisa nacional, alguma coisa de trânsito para avisar. Então, eu estava sempre ali, no resguardo. Se acontecesse, eu poderia ajudar e informar, então, aos ouvintes. E aí, foi essas novas experiências. Chegaram outros momentos legais, que foi acho que o principal, assim, do que eu vivi nesse período já como efetiva, foi a conquista do vôlei, do ginásio, do SESI Vôlei Bauru, que a gente não tem um ginásio que comporte mais de 5.000 pessoas, que é para poder acolher as grandes disputas. E no dia que o SCAF veio anunciar a junção do Vôlei Bauru com o SESI, eu fiz uma pergunta do ginásio, mas sem intenção nenhuma, e mediante todas as pessoas, ele anunciou que ia construir o ginásio também. Então, já que a gente não tinha como receber, e eu falo, foi a Amanda que perguntou, aí o pessoal depois, nossa, o ginásio tem que ser seu nome. Não é nada disso, eu acho que eu fiz um bem para a comunidade, para a cidade, né? O esporte de Bauru necessita. E eu achei legal, espero que saia do papel, né? Tô acompanhando. Sim. E aí você ficou no jornalismo por quanto tempo?
Aí lá eu fiquei mais um ano e meio, né, no jornalismo, só que enquanto eu fazia jornalismo, eu também fazia artístico, né? O artístico é a parte musical de entretenimento. Cobria férias, quebrava um galho, o pessoal saía de licença, Amanda faz. Fui cobrindo. Eu tinha bastante essa função, por conta do meu horário, eles sempre me adequavam. Então, às vezes eu cobria o pessoal do jornalismo também, saía de férias, eu fazia o período todo, enfim. Tava sempre quebrando um galho e isso foi muito bom, porque eu aprendi de tudo um pouco, Uhum. né? E aí, fazendo artístico, nossa, me apaixonando ainda mais, gostando ainda mais, porque o artístico ele é leve, ele é divertido. Você tem um contato muito mais próximo com o ouvinte, um retorno também muito mais fácil. E aí fiquei mais ou menos um ano e meio mais ou menos que eu fiquei jornalismo e artístico nesses quebra-galhos. Daí agora, no início do ano, eu acabei decidindo ficar mesmo só no artístico. Que legal. E aí parti para uma nova experiência profissional na área de jornalismo. Que é em primeira mão isso. É Né? verdade. É um spoiler para vocês. A gente está programando, na verdade, assim, nós estamos produzindo já um novo programa que entra no ar a partir do dia 1º de maio, das 7h30 da noite, das 7h30 às 9 da noite, não? Então pelo 94,5. Nós vamos passar a hora do Brasil para um outro horário, estamos Legal. mexendo. Nós estamos produzindo esse programa. Ele já tem um nome e ele leva o nome de Engatilhados. Uhum. Eu e mais 2 colegas, né? Um é locutor, outro é jornalista também, mas com perfis diferentes que se completam. Quem são eles? É o Daniel San e o Vinícius Trombini. Uhum. Os dois já trabalham na rádio, são locutores, um apresenta à noite, o outro no período da tarde. E a gente vai fazer essa junção de ideias, de posições, né, de profissões, de olhares também jornalísticos, enfim, para fazer um programa muito legal que tá vindo, com muito humor, informação, enfim, né? Mas deixa para o 1º de maio. Que legal. Legal. Amanda, você falou aí de duas funções diferentes dentro da rádio, que seria o jornalístico e o artístico. Você poderia pontuar algumas diferenças e até falar um pouco da rotina de cada um desses dentro da rádio? Assim, as principais diferenças é que dentro do jornalismo, quem representa o jornalismo são pessoas mais sérias, né? Pessoas mais, assim, centradas, objetivas. Tirando a parte, o próximo entrevistado, que é o Netão, ele é uma persona diferente, né, do rádio, mas assim, não que ele não leve com credibilidade a informação, não é isso, é que ele tem a forma com que ele passa a informação, é o jeito em que ele consegue muitas coisas. Já acompanhei o Netão em várias coisas em que ele recebe prêmios por conta dessa forma que ele leva a informação. Mas né, o padrão é esse, né? Um padrão mais sério, mais relevante, tem começo, meio e fim, tem o lead, o que, quem, como, quando, onde, porquê, né? Então tem essa questão. No artístico é uma coisa leve. Você fala o que vem na sua cabeça. Claro que dentro daquilo que é a linha editorial da emissora que você tá. É uma coisa mais divertida, né? O contato com o ouvinte, como eu disse, é muito mais próximo. Você tem esse contato. No jornalismo já não. É como se fosse o jornalista e o ouvinte. Ele recebe. Com as redes sociais, ele consegue também emitir, né? Devolver, comentar, mas não é da mesma forma que é no artístico. Então, porque assim, um exemplo. Eu fiquei, acho que 15 ou 20 dias fazendo o Ritmo da Manhã. Nesses 15 dias, Com o que foi Manzano. super legal, com o Manzano, na verdade, Então foi divertidíssimo. foi super divertido, tão divertido, que eu falei, nossa, eu não quero mais fazer mais nada de jornalismo, quero só vir de manhã. Não, é brincadeira, mas foi muito legal, foi muito divertido. E assim, gente, pra vocês terem uma ideia, eu comecei com uma quantidade de seguidores no Instagram, apresentando o Ritmo da Manhã. Gente, quando eu terminei os 15 dias de férias, acho que eu já tinha quase 300 seguidores a mais. Tipo, em 15 dias. Por conta disso, por conta desse contato direto com o ouvinte. As pessoas queriam saber quem é essa Amanda. Nossa, ela é divertida, ela não é só aquela pessoa sisuda que fala no ar, que dá informação de polícia, de trânsito. Então tem isso. É muito mais leve o artístico. Você pode brincar, você pode desejar uma mensagem de bom dia, de boa tarde, de bom almoço. Você tem essa liberdade. Que no jornalismo,
você tem, mas você tem um padrão, uma regra, né? Você não pode ultrapassar aquilo e você tem que sempre, em primeiro, passar a credibilidade, né? O artístico, apesar de você estar sendo sério, estar fazendo um trabalho legal, você pode se divertir, você pode dar risada no ar, coisa que no jornalismo já é mais fechado. Amanda, aproveitando um pouco que você explicou um pouco desses dois perfis, a gente vê aí uma grande difusão das tecnologias também e essa adaptação da rádio para essas novas tecnologias, esses novos meios. Sobre perfis, qual hoje um perfil de um profissional que entra na rádio, qual o diferencial que ele tem que ter para essa adaptação? Ah, eu acho que ele precisa saber fazer tudo. Ele precisa entender de rede social, de escrever, de falar, de pesquisar, de produzir. Tem que saber fazer tudo. No rádio, eu acho que é muito isso, né? No rádio, as equipes são sempre reduzidas. Que nem quando eu fui para essa nova etapa profissional, eu já fiquei assustada. Porque lá tem produtor, repórter, editor, um monte de gente. Tem gente que revisa seu texto. O repórter vai para a rua com a pauta pronta que o produtor já produziu, já entrou em contato, já agendou, ele só vai lá, faz, escreve o texto e grava. Né? Não que seja um trabalho fácil, não é isso. Uhum. Mas estou dizendo, tem as funções sempre bem divididas. Na rádio, né, no rádio, de forma geral, dificilmente tem um produtor, um editor, né? Normalmente aquela persona, no caso, aquele jornalista, ele faz tudo. Né? Ou aquele publicitário, ele faz tudo. Né? Ele pensa nos programas, ele mesmo apresenta, sabe? Você faz um pouco de tudo. E eu acho que é isso. O primeiro ponto é, você precisa entrar no mercado sabendo fazer de tudo. Ah, mano, você sabe fazer stories? Sei. Ah, você sabe postar num site? Sei. Ah, você sabe escrever texto de rádio? Sei. Você sabe escrever texto de televisão? Sei. A gente tem que saber de tudo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para se adaptar. As pessoas que são mais velhas já não se adequam às redes sociais. Tipo, faz, mas não entende, às vezes, a necessidade. Lá na rádio, depois, assim, né? Vai passar, as pessoas vão saber. Mas a gente foi convencendo da importância, a gente foi falando, a gente foi fazendo, mostrando que dá retorno, que é legal. E aí o pessoal foi entendendo, a gente foi, né, conseguindo uma certa abertura para trabalhar. E hoje a gente tem um Instagram super legal, que tá, assim, em desenvolvimento, né? Fizemos um mini estúdio só para as redes sociais, enfim. Você vai criando essa maturidade, talvez, nos donos ou nos chefes, de que as redes sociais, elas são fundamentais hoje em dia. Principalmente para as pessoas que acompanham. Elas querem saber quem é a Amanda. Qual é a rotina dela na rádio? Né? Não, então, quem é o Manzano? Como que ele é? E o Tizoko é japonês? Né? Não é japonês. Então, para a gente fechar, Amanda, que passou muito rápido o tempo, fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência na Record, você fazendo agora as duas funções. Olha, eu acho que eu só consegui a Record porque eu tinha rádio, né? Então, assim, quando a gente sai do rádio, a gente fala, olha, quem faz rádio, faz tudo. Faz impresso, faz TV, faz internet, faz de tudo. Porque o rádio, ele te dá, assim, base, ele te dá contatos, porque o jornalista, ele precisa disso, de ter contatos, e boas fontes, né? Com credibilidade, claro. Mas ter, sabe, pessoas que gostam. E o rádio, ele dá isso, ele te dá muito acesso. Então, eu já tinha feito muita amizade com mais aqui em Bauru, né? Que era o que a gente cobre. E ali o horizonte na Record, né? O horizonte é maior. Já é Bauru e mais 99 cidades. A gente consegue cobrir tudo, né? Tem cidade que é pequena, também não acontece muita coisa, mas pelo menos a região maior a gente tem que ter esses contatos. Mas só de já ter esses contatos de Bauru é uma coisa que já te facilita muita coisa. Então eu fui para a Record como produtora, estou lá como produtora. E o produtor na TV, no jornalismo de televisão, ele tem a função de agendar entrevista, de investigar, levantar assuntos que viram pauta, pensar, né, realmente na logística, nas imagens que podem ser feitas, nas perguntas que o repórter pode fazer, contar brevemente a história daquela... Por que que aquilo virou assunto? Por que que aquele copo laranja é notícia? Ah, porque ele é laranja, ele é meio transparente, quase laranja, ele tem uns negócios em branco, né? Então, conversar com o criador dele, por que você fez assim? Então, todas essas especificações é o que o produtor faz. Então, o rádio, ele me deu base para quê? Fonte, ele me deu base para ter esse olhar jornalístico, olhar para o copo e falar aquilo é notícia, ou não é notícia, não vira, né? Não tem imagem para TV, aí sofri com isso. Ah, porque no rádio tudo é pauta.
Tudo é notícia no rádio. Sim. O copo laranja, na TV não. Na TV você tem que ter imagem. Então, Sim. será que vira notícia aquilo? Será que tem imagem do cara fazendo o copo? Então é basicamente isso, assim, que a gente tem que trabalhar. Então essa nova experiência, ela é realmente, eu tô começando, eu falo, no rádio eu estava num ambiente em que eu já dominava, que eu já conhecia, que eu já sabia, entendia todos os processos, né? Organizava muita coisa, produzia muita coisa. Na TV, eu tenho uma função, que é produzir mesmo algo, e tô começando do zero mesmo. Tô aprendendo a linguagem, o estilo, e eu acho que é isso que vale, o aprendizado. Poxa, Amanda, bom falar com você, muito Ai, bom. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Maravilhoso estar aqui contando um pouquinho de mim. Ah, legal. Nós Yuri, agradecemos. obrigado. Eu Obrigado. agradeço muito. Obrigado também, Amanda. Queria que você falasse o nome dos nossos produtores que estão aí atrás das Certo. câmeras. Bom, gente, eu sou o Yuri, estou apresentando aqui ao lado do professor Wellington, mas junto comigo, mais 5 integrantes também fizeram parte dessa produção. Eles estão aqui nos bastidores, e é o Jonas Moreira, Júnior Moraes, Isabela Húngaro, Levi Matheus e Gabriel Gaido. É Exatamente. isso. Todos muito queridos, todos muito competentes, fizeram uma bela produção. Trouxeram muito bem a Amanda aqui, que disse que foi muito bem tratada. É verdade. Nossa, o pessoal deu um show aí. E a gente agradece a vocês e a você que esteve conosco também. Curta as nossas redes sociais pelo YouTube, pelo Facebook também. E continue conosco pelo cenub.com.br e pelo canal 14 da NET. Um abraço e até mais. Até mais.